Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise histórica dos dividendos da Porto, uma das melhores seguradoras do Brasil. Inclusive, ela é mais conhecida pelo antigo nome dela, que é a Porto Seguro, ok? Bom, se você tivesse comprado uma PSSA3, que é as ações, lá no início de 2013, você teria pagado quase R$12 mais ou menos por cada ação. Sendo que nos 10 anos seguintes, ou seja, durante 2013 até o final de 2022, essa empresa já pagou R$11,35 em dividendos. Ou seja, apenas com esses dividendos que teriam retornado para a sua conta, você já teria recebido de volta mais de 96% de tudo que você investiu. E detalhe, olha a tendência de crescimento desses dividendos com o passar do tempo. Nós podemos ver claramente nesse gráfico do meio da tela, que é o gráfico de fato da distribuição de dividendos dessa empresa. Qual que foi o dividend yield histórico dela? Aqui eu gosto sempre de trazer para a gente ter uma noção se historicamente a empresa paga um dividend yield alto e se o mercado acaba precificando também ela como uma boa pagadora de dividendos, ou seja, com múltiplos baixos o suficiente para que o dividend yield seja relevante. E numa média, eu peguei uma média de 2004 até 2022 e o dividend yield ficou em 4,73%. O que isso significa? Para mim, eu gosto de empresas com um dividend yield histórico acima de 5%, porque daí isso acaba sendo um filtro para mim de que aquela empresa é historicamente uma boa pagadora de dividendos. Mas, como nós podemos ver nesse gráfico aqui, historicamente a empresa é uma empresa que cresce. Então o mercado acaba precificando essa empresa com um nível maior de qualidade e com um potencial maior de crescimento futuro. Então uma empresa com esse perfil acaba sendo normal que ela tenha um dividend yield mais baixo. Será que os dividendos dela são sustentáveis? Aqui eu gosto de trazer uma regrinha que acaba não se aplicando a todas as empresas. É bom sempre estudar a fundo para identificarmos caso a caso, mas de uma maneira bem geral, eu gosto de trazer uma regrinha básica, que é o seguinte: o payout é basicamente quanto do lucro que a empresa está gerando, que ela está distribuindo para seus acionistas através dos dividendos, né? Então é bem simples. Até 60% de payout eu considero bem sustentável, porque ainda sobra pelo menos 40% do lucro ali para que ela possa reinvestir e crescer, quem sabe comprar concorrentes e crescer através dessas aquisições, entre outras possibilidades. Entre 60% e 100% já começa a ficar um ponto de atenção, porque afinal ela está distribuindo já uma parcela bem alta, bem relevante dos seus lucros para os acionistas. Mas, como eu falei, tem caso a caso. Empresas do setor de energia elétrica, por exemplo, conseguem distribuir um payout alto sem prejudicar muito a empresa, e outras empresas de seguros que acabam não investindo tanto e não tem mais uma perspectiva tão grande de crescimento, como a Caixa Seguridade e a BB Seguridade, acabam conseguindo distribuir payouts na casa de 80%, 90%, mas já é um ponto de atenção. É sempre bom avaliar caso a caso cada tipo de empresa. E é claro, logicamente, acima de 100% a empresa está distribuindo mais do que ela lucra, então acaba sendo insustentável. E aí ela pode estar distribuindo mais de 100%, seja por causa de alguma venda que ela fez, seja por causa de alguma reserva de lucros que ela teria feito e por isso que ela acabou distribuindo. Enfim, pode ter vários eventos que podem ter ocorrido. E como nós podemos ver, no caso da Porto, teve um ano apenas que ela teve esses eventos não recorrentes, no qual ela pagou acima de 100% de payout, que foram o ano de 2018, e em todos os outros anos, desde esse histórico aqui que eu puxei, que foi de 2008 para cá, ela nunca ultrapassou a casa dos 60% de payout, com exceção de 2018. Então, historicamente,
quase todos os dividendos que ela distribuiu foram sustentáveis sim, ok? Agora, corre algum risco de ser cortado? Aqui eu já vou trazer uma observação logo de início já. Eu sempre trouxe aqui nos vídeos do canal que eu gosto de empresas cuja margem líquida, numa média, acaba sendo superior a 10%. Mas isso é uma regrinha bem básica, bem generalizada. É sempre interessante a gente avaliar de uma maneira bem individualizada cada tipo de empresa. Primeiro que a Porto, como nós podemos ver de 2014 até 2020, ela estava tendo uma tendência de crescimento nessa margem líquida. Provavelmente logo ela iria ultrapassar a casa dos 10%, caso não tivesse ocorrido as crises que nós sabemos que ocorreram nos anos seguintes. Outro ponto também é que, principalmente se a gente pegar um histórico mais longo, nós vamos ver que historicamente a Porto Seguro teve margens mais baixas e ela soube lidar com isso, de maneira que mesmo na época das crises, essas margens não se tornaram tão baixas a ponto de se tornarem negativas e ela gerar prejuízo. Então essa empresa ela sabe lidar com isso. E outro ponto, uma empresa que tem uma margem mais baixa, ela tem um potencial maior de crescimento, porque se ela conseguir ir reduzindo suas despesas, seus custos com funcionários, ou pelo menos crescer a receita mais do que cresce as despesas, aumenta essa margem e, como consequência, o lucro dela consegue crescer com mais facilidade do que outras empresas que já têm as margens altas. Entende? Então, empresas com margens mais baixas, elas acabam tendo um potencial maior de crescer os seus lucros. Mas, como eu falei, se você for analisar as empresas de uma maneira mais básica, que eu não recomendo, é claro, é sempre bom fazer uma análise mais aprofundada antes de botar seu dinheiro numa empresa, porque afinal de contas, você não conseguiu ir com tanta facilidade assim, provavelmente. Você teve que trabalhar, ralar para conseguir ele, então é sempre bom você ter segurança, tranquilidade no que você está investindo. Mas se você quisesse fazer uma análise mais superficial, numa filtragem bem básica, eu ia escolher as empresas que historicamente, numa média, tem uma margem líquida superior a 10% e que não registraram prejuízos, ou seja, margem líquida negativa em pelo menos os últimos 10 anos. Seria um filtro bem básico. Mas como nós podemos ver, a Porto não passa por esse filtro, mas pode ser que no caso dela, mesmo assim, ainda faça sentido investir nessa empresa, até porque, olhando para o potencial futuro dela, pode ser que ela consiga alcançar e até ultrapassar essa margem. Quando que ela costuma fazer anúncios de dividendos? Ela costuma fazer 3 grandes anúncios por ano, nos meses de março, julho e outubro, ok? Agora, qual que teria sido a sua rentabilidade nos últimos 10 anos? Se a gente não considerar os dividendos, essa rentabilidade seria de 168%, que não é aquela rentabilidade que chama muita atenção, ainda mais considerando 10 anos de rentabilidade. É uma rentabilidade interessante, uma rentabilidade que já teria bom retorno para seus acionistas, mas tivemos outros exemplos de rentabilidades muito maiores. Mas quando nós adicionamos os dividendos, essa rentabilidade salta de 168% para 387%. Mais do dobro de rentabilidade por causa dos dividendos. Então, apesar de que, como nós vimos lá no gráfico do Dividend Yield, essa empresa nunca ter sido precificada pelo mercado como uma boa pagadora de dividendos e sim uma empresa de qualidade, com o passar dos anos ela foi crescendo esses dividendos e o mercado foi precificando isso. Isso acabou gerando resultado para o investidor no final, tanto com a valorização das ações, quanto com esses dividendos que foram crescendo cada vez mais com o passar do tempo. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos todo o dia, inclusive.
Agora, se você está assistindo esse vídeo ao meio-dia, que é o horário do lançamento dele, fica ligado que às 3 horas da tarde vai sair um short sobre essa empresa e às 7 horas da noite vai sair os preços tetos que eu calculei com base no histórico e também com as projeções de dividendos para essa empresa. Inclusive, se você quiser deixar alguma sugestão de alguma empresa que você gostaria de ver aqui nesses vídeos nos próximos dias, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, vou responder e assim que possível eu vou trazer aqui no canal, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!